Ok, estamos de volta com o programa Entrevista da Tarde, sempre ao vivo, aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais, tá? @o Rio Branco, no Instagram e também no Facebook. Né, minha amiga Sara? E você precisa também me seguir, me ajude aí, tá? @Muniz11. Isso mesmo, perdi minha conta no Instagram. Escreveu, não leu, o pau comeu. Essa é a democracia que a gente está aí, viu? Que verdade. democracia é essa? Mas fazer o quê, né? É o que temos, né? É o que temos. Então, vamos lá, então. Bom, eu tenho o prazer de conversar agora, então, com o doutor Tupinambás Lima, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo nosso. Tudo bem? Com vocês aqui. Legal. Para quem não sabe, eu não lembro, eu estou aqui diante de um dos precursores do mercado imobiliário do Acre, né? O senhor falou agora há pouco que não foi a primeira empresa, mas foi uma das primeiras, né? É isso? Estamos entre os primeiros, né? Qual foi o 01? A 01 eu diria que foi o Manoca, Né? O Manoca como corretor. Isso nos anos 60 ou 70? Eu acho que até antes disso. Né? O Manoca é uma pessoa muito antiga aqui e atuou por muitos anos. Foram visionários, né? Acreditaram já naquele momento, né? Legal. Sem dúvida. Hoje o mercado se fortaleceu, né? Cresceu, né? Sim, Se firmou, né? cresceu. Nós temos grandes imobiliários aqui, pessoas profissionais. E tem uma de boa alto rentabilidade, gabarito. né? Tem. Apesar das dificuldades que hoje a gente enfrenta, mas as dificuldades sempre existem. Claro. Conversa também com o Agleno Fernandes. O Agleno é membro do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Seja bem-vindo, Agleno. Tudo bem? Tudo Prazer ótimo. recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Legal. Então, o senhor, como vice-presidente, temos alguns problemas aí. Se os brasileiros, de um modo geral, enfrentam problemas, e você imagine os idosos, né? Apesar dos avanços, apesar da legislação ter se fortalecido a cada dia, mas os problemas continuam. Por exemplo, até que ponto a violência contra o idoso preocupa vocês do Conselho, ou os senhores do Conselho? Essa é uma questão que nós consideramos maior gravidade, porque diz respeito à condição física da pessoa, a integridade física dele e, às vezes, a própria dignidade. Claro, né? claro. Até porque aí são vários tipos de violência, né? Sim, são as mais variadas formas. Quando se fala em violência, sempre se pensa na violência física, né? Mas não é essa, muitas vezes, a mais grave. Aquela mais agressiva, que afeta mais a pessoa idosa, é justamente aquela que, vamos dizer, diz respeito à sua dignidade, né? O respeito. Se não existir respeito pela pessoa, seja ela de que faixa etária seja, não necessariamente ou exclusivamente do idoso, ela tem um impacto muito forte na questão emocional da pessoa. E esse é um dos aspectos mais graves. Entretanto, nós temos muitos outros. A própria relação, o convívio social dentro de casa, o convívio familiar, que, vamos dizer assim, hoje não, eu acho que sempre, aquele é onde existe mais violência contra o idoso. É mais complicado. Eu tento ser uma pessoa calma. Agora, diante de uma violência contra um idoso ou contra uma criança, eu saio do sério. Um dia desse, ainda bem que apareceu, no mesmo momento, foi Deus mesmo aquilo. Uma violência que eu vi contra o idoso e eu ia tomar as providências, eu não sei qual seria a minha reação. Ainda bem que chegaram dois policiais e aí tomaram conta. Eu não sei como eu faria ali, mas qualquer um fica indignado. Né? Não é fácil. E olha, e quando parte de quem tem o dever e obrigação de protegê-lo, aí é mais grave ainda. Isso é verdade. A sociedade, de uma maneira geral, entende que a responsabilidade do cuidado com o idoso é do poder público. Mas, na verdade... É de todos nós. É de todos nós. E, principalmente, em primeiro plano, a família. É isso que eu e me segundo, referia. a sociedade. E terceiro, o poder público. Né? Naturalmente que ao poder público confere o compromisso de dar a condição de assistência médica, sobre tudo isso. Claro. Né? Nesta fase da vida, uma das questões mais relevantes é justamente
a assistência técnica, ou digo, a saúde, né? Sim. Então, isso é que eu diria como sendo de maior relevância. E salvaguardar, vamos dizer assim, alguns interesses, questão da violência, por exemplo, que se constitui crime cometer-se violência contra o idoso. E o poder público também, com seu aparelhamento, ele dá, vamos dizer assim, garantias para que essa violência não venha a ocorrer, né? Tanto é que nós temos uma delegacia especial do idoso. Né? Importante isso também. Importantíssimo. Né? A Glenda, eu vejo aí que vocês estão literalmente lado a lado, então, nessa luta em defesa dos idosos, é isso? Isso, esse é o papel do Conselho Estadual, a gente está em prol dos direitos da pessoa idosa. E dizer que é uma satisfação estar aqui no seu programa, realmente para falar. Agora, dia 15 de junho, foi o Dia Mundial de Conscientização à Violência à Pessoa Idosa, né? Desde 2006 a ONU já reconhece. E assim, a população idosa, a população está envelhecendo, isso é fato. Hoje, a pessoa idosa, o último dado estatístico de 2018, se eu não me engano, pelo IBGE, a gente está com 32 milhões de idosos. E o que me assustou foi que, recentemente, somente pelo Disque 100, tanto que tem outros meios de comunicação para fazer a denúncia, foi registrado 35 mil denúncias de violações de direito. E 87% foi relacionado às pessoas que realmente deveriam estar cuidando, que vêm. São familiares. Isso, são os filhos, netos, ou seja, as pessoas estão denunciando, isso é importante, só que a gente precisa de mais campanhas de conscientização e esse é o papel do Conselho. A gente está aqui para realmente falar. Esse mês a gente já teve algumas ações, o Conselho está participando, vem realizando. E agora, dia 30 de junho, esse mês, a gente vai encerrar nosso calendário, né, seu Tupi? Sim. Com um pit stop que a gente vai estar realizando ali próximo ao Palácio do Rio Branco, ali embaixo, né, com todos os conselheiros, para falar mesmo, né, de conscientizar a população. A gente tem um estatuto muito bem feito, né, ele não é um estatuto novo, já desde 2003. A gente tem todas as penalidades que as pessoas cometem. Só que as pessoas elas não se atentam quando a população aos idosos. E isso me preocupa muito, porque nós seremos os próximos idosos. Claro, claro. O Aglenda, até por dever de ofício, eu sei a diferença que há entre um e outro, mas eu gostaria que você, mesmo em rápidas palavras, explicasse qual é a diferença entre a luta de vocês e a luta deles aqui. Eu sei que todas convergem, né? Mas cada um na sua, não é isso? Então, eu como conselheira, eu estou mais na parte de, realmente, tipo, eu faço parte da Comissão de Políticas Públicas e de Comunicação e Divulgação. Realmente estou ali para fiscalizar, junto com o conselho, participar de estudos de casos, para realmente entender e cobrar do poder público resolutividade nas demandas que são apresentadas. Certo. E a parte dos senhores? Bem, no nosso caso, nós também fazemos parte de uma comissão, né? Sim. E nesta comissão nós temos por objetivo justamente buscar a instalação de conselhos regionais, municipais, que são, vamos dizer assim, aquelas entidades que encaram de frente os problemas dos idosos, já que o Conselho Estadual é um conselho mais de regulação, regulamentação e também fiscalização. Já os conselhos municipais já são aqueles que atuam na linha de frente, justamente atendendo já os apelos dos idosos. Mas o trabalho dos dois se completam, né? Sim, sim. A gente faz parte do mesmo conselho. E uma coisa que as gerações mais recentes, novas, deveriam ter, que a questão do idoso não é uma questão isolada, é uma questão que cabe a todos, porque aqueles que sobreviverem até tiver uma longevidade, eles vão, vamos dizer assim, ter a necessidade de receber aquilo que está, ou não receber aquilo que hoje está sendo dado ao idoso. Claro, né? Com certeza. Nós não abrimos espaço aqui, mas as pessoas... tem 3 mensagens aqui, praticamente a mesma coisa. Não se identificaram e pela foto não dá para conhecer. Mas é o seguinte, é um assunto também importante. Eu quero saber o seguinte, como é que fica, doutor? Aí serve para você também depois, tá? Várias denúncias de que familiares continuam a usar o nome dos idosos para obter empréstimos. Até onde nós vamos parar, né? Até onde nós vamos, digo, com isso? Essa é outro tipo de violência que se comete contra o idoso, né?
Isso aí hoje está se tornando uma coisa quase que generalizada. Comprometendo a renda dele, que é pra, Compromete. E outra coisa, as pessoas muitas vezes tiram do idoso, né, negam para o idoso ele poder usufruir um pouco desse pouco que ele recebe, Isso. E o para pouco de vida que ele usar tem ainda, das formas mais impróprias, mais sim, vamos, sim. Que é mais grave, condenáveis, né? né? Vamos dizer assim. E o pior de tudo é que, embora já seja uma renda pequena, Fica menor ainda. fica menor ainda. E esse pouco, quando chega em casa, acaba não favorecendo ao idoso, acaba favorecendo o resto É por da isso, né, família. doutor, que lamentavelmente tem vários casos aqui no Acre, por exemplo, que a família perdeu o direito de gerir, de administrar esse dinheiro, né? Sim, É assim. nomeado uma outra pessoa que não tem nada a ver. Isso, um Pois é. corator fora a parte. Mas Que muitas vergonha, vezes, né? mas muitas Lamentável. vezes essas outras gerem de uma maneira muito mais efetiva e mais voltada para o idoso Sim, do que os próprios sim, familiares. É. Tem uma amiga que recebeu essa responsabilidade de administrar os verdade. recursos de um idoso. É uma vergonha para a família, né? Sem É vergonha, dúvida. é lamentável. É lamentável, é triste. Muitas vezes a pessoa passou uma vida inteira trabalhando. Sim. Não me refiro só ao homem, mas me refiro Claro, também claro. às senhoras, né? Uma vida inteira cuidando de uma família e no final, quando ela espera receber de alguma forma atenção, respeito e afeto, essas pessoas se distanciam e passam a maltratá-las sobre as mais variadas formas, né? Isso que é triste. A gente constata isso no dia a dia lá no nosso conselho. A quantidade de denúncias que normalmente chegam é muito grande. São as mais variadas mesmo, né? E chegam normalmente através de vizinhos, principalmente. Né? Que Seja violência se física ou psicológica. Exatamente, exatamente. Você ia falando. As pessoas se atentam muito à violência física, mas assim, existe várias violências contra a pessoa idosa e uma das mais recorrentes realmente é o abandono, é o uso abusivo do dinheiro desse idoso. Porque eu, como psicólogo, já observei muito a questão da violência psicológica. Então, assim, a maioria das vezes, para acontecer uma violência física, acontece uma violência psicológica. Ou seja, aquele familiar começa a falar com aquele idoso, a gente precisa fazer um empréstimo para fazer isso. E ele vai acreditando. Por quê? É um familiar. Também tem muito isso. Ou seja, ele acaba se enfraquecendo. Não, na maioria dos casos, né, doutor? Não sei se você concorda comigo. Os idosos acabam saindo em defesa de quem está a praticar a violência. Quase sempre isso acontece. Porque Quase tem medo do sempre isso abandono. Tem medo ou do abandono ou que venha a haver alguma represália a um filho, a um neto, enfim, né? É uma coisa muito triste essa questão. O que fazer, doutor, nesses casos? Como o Conselho tem atuado nesse sentido de, pelo menos, diminuir esses casos? Olha, nós temos sempre procurado fazer isso que nós estamos fazendo, despertar consciência Denunciar. das pessoas. É o único meio que a gente pode fazer. E também a gente espera que as autoridades, através, por exemplo, da Secretaria de Educação, já procurem, de alguma forma, criar essa consciência na criança, porque isso fica muito mais fácil de ser introspectado na criar uma nova cultura, né? Exatamente, do que num adulto. Né? Então, nós procuramos sempre atuar no sentido de criar essa consciência. Nós tivemos uma reunião com um delegado da especializada, e ele também uma pessoa muito consciente, o doutor Hélio, e ele também adota um procedimento muito semelhante. Quando a questão chega ao conhecimento dele, ele justamente procura se reunir com a família e fazê-las ver de que é importante que eles deem assistência e tenham cuidado, claro, para evitar que, inclusive, eles sejam penalizados, né, por esses atos que eles cometem. É verdade. E é isso que nós consideramos importante, é a consciência. Claro, fundamental. Foi um prazer recebê-lo aqui, doutor Tupinambás Lima. Querendo acrescentar algo, há tempo ainda. Não, nós só temos a agradecer pela oportunidade, porque, como você mesmo disse, nós precisaríamos de mais espaço para poder levar ao público, à sociedade, quão importante é cuidar do idoso. Sim. Né? Mas pode contar conosco, viu? Respeito, o que tiver ao acima nosso de tudo, alcance. né? Certamente. Nós só temos a agradecer. Muito obrigado, É um prazer. Pedro.
Foi um prazer, Agleno. Querendo acrescentar algo, fica à vontade. Só para falar, divulgar os números que as pessoas podem estar denunciando, né, esses casos. Vocês podem estar denunciando os próprios CRAs que existem em cada bairro, os CREAs, o próprio Conselho Municipal, o Conselho Estadual, ou seja, a gente tem vários meios de contato para vocês denunciarem essa violação de direito. E assim, não se cale, né, o apelo que eu faço, não se cale diante dessa violação de direitos. Porque todos nós seremos idosos e assim, temos idosos sofrendo em casa, então assim, não se cale. Denuncie. Denuncie isso. Muito obrigado, sucesso, tá bom? Ele foi deputado estadual e quer voltar à Assembleia Legislativa. Heitor Júnior, eis a próxima atração. Agora são 13h21. Até já.